Olá, amigos! Estamos seguindo a leitura do livro de Eckhart Tolle, O Poder do Agora, um guia para a iluminação espiritual, no quarto capítulo, a segunda parte, cujo o título é Estratégias da Mente para Evitar o Agora, e o subtítulo A Inconsciência Comum e a Inconsciência Profunda. Vamos lá ver as nossas resistências que ele está nos trazendo aqui. O que você quer dizer com diferentes níveis de inconsciência? Então, porque ele afirma na primeira parte, que muitas pessoas ainda não estão, algumas pessoas já estão oscilando em períodos de consciência e períodos de inconsciência, mas que a maioria das pessoas, na verdade, está oscilando entre diferentes níveis de inconsciência, né? Então, isso é bem complexo realmente. E aí vem essa pessoa e pergunta o que ele quer dizer com diferentes níveis de inconsciência. Como você provavelmente sabe, o ser humano se desloca constantemente entre fases do sono em que sonha e que não sonha. Né? Tem diferentes etapas. Da mesma forma, a maioria das pessoas, quando acordadas, se alterna entre consciência comum e inconsciência comum e inconsciência profunda. Chamo de inconsciência comum essa identificação com os nossos processos de pensamentos e emoções, nossas reações, desejos e aversões. É o estado normal da maioria das pessoas. Nesse estado, somos governados pela mente e não temos consciência do ser. Não se trata de um estado de sofrimento agudo ou de infelicidade, mas de um nível baixo e contínuo de desconforto, descontentamento, enfado ou nervosismo, como uma espécie de estática ao fundo. Talvez você não perceba muito bem essa situação porque ela já faz parte da nossa vida normal. Da mesma forma que você não percebe um barulho contínuo ao fundo, como o zumbido do ar-condicionado, até ele parar. Quando isso acontece, de repente, ocorre uma sensação de alívio. Muitas pessoas usam a bebida, as drogas, o sexo, a comida, o trabalho, a televisão ou até mesmo o ato de fazer compras como anestésicos, em uma tentativa inconsciente para acabar com esse desconforto básico. Quando isso acontece, uma atividade que poderia ser muito agradável se feita com moderação passa a ter um componente de compulsão ou dependência, e tudo que se obtém sob essa influência traz uma sensação de alívio por um período extremamente curto. A sensação de desconforto da inconsciência comum se transforma no sofrimento da inconsciência profunda, ou seja, um estado de sofrimento ou infelicidade mais agudo e mais perceptível quando as coisas vão mal, quando o ego é ameaçado ou quando existe um desafio maior, tal como uma perda real ou imaginária em uma situação de vida ou um conflito numa relação. A inconsciência profunda é uma versão ampliada da inconsciência comum, da qual difere na sensibilidade, mas não na espécie. Na inconsciência comum, uma resistência habitual ou uma negação daquilo que cria um desconforto que a maioria das pessoas aceita como algo normal. Quando essa resistência se intensifica através de algum desafio ou ameaça ao ego, faz aflorar uma negatividade intensa que se manifesta sob a forma de raiva, medo profundo, agressão, depressão, etc. A inconsciência profunda significa, com frequência, que o sofrimento começou e que você passou a se identificar com ele. A violência física não aconteceria sem o estado de inconsciência profunda. Ela pode explodir com facilidade quando as pessoas geram um campo coletivo de energia negativa. O melhor indicador do nível da consciência é a maneira como você lida com os desafios da vida.
É através desses desafios que uma pessoa já inconsciente tende a se tornar mais profundamente inconsciente. É através desses desafios, né? E uma pessoa consciente se torna mais intensamente consciente. Podemos nos valer de um desafio para nos acordar ou para permitir que ele nos empurre para um sono ainda mais profundo. O sonho, no nível da inconsciência comum, se transforma então em pesadelo. Se você não consegue estar presente, mesmo em situações normais, como, por exemplo, quando está sozinho em uma sala, caminhando no campo ou ouvindo alguém, certamente não será capaz de permanecer consciente quando alguma coisa, entre aspas, vai mal. Será dominado por uma reação que é sempre, em última análise, alguma forma de medo, empurrando para uma inconsciência profunda. Esses desafios são os seus testes. Só o modo como você lida com eles lhe mostrará onde você está no que se refere ao seu estado de consciência. E não a quantidade de horas que você consegue ficar sentado com os olhos fechados. Isso aqui é interessante, né? Porque a gente se dá conta que em várias situações da vida, ao invés da gente abrir os olhos e perceber os diferentes aspectos de um problema e aí buscar informações, buscar orientações de tomar uma postura correta, assertiva e coerente, construtiva para todos, a gente muitas vezes coloca a venda no nosso olho. A gente finge que não vê, como se colocar a venda no olho e fingir que não tem ali algum conflito, alguma coisa que não está clara, o tempo vai me trazer a resposta, né? Ou se eu fingir que eu não estou vendo, não vai me atingir aquela onda que está vindo de mal entendido, de incompreensão, aquela coisa obscura. Eu tenho medo, né? Medo de olhar e ver os diferentes aspectos. E a partir dali tomar uma postura assertiva. Então é como se eu não olhar, se eu não pensar nisso, não vai acontecer nada de ruim, né? Ou as coisas vão acontecer como eu quero, né? Então, tu já viu alguém falar que o outro lado do medo é a visão, né? Uma maneira de superar o medo é olhar para ele. Que ela diz que às vezes a gente morre de medo de uma coisa e não olha, e não olha, era aquele barulho, aquele grito com a gente que a gente não olha, mas daqui a pouco a gente olha e que a gente pensava que era um monstro, era só uma formiguinha com um megafone na mão, né? E eu deixei que aquilo me paralisasse, me prejudicasse desastrosamente, quando eu poderia ter me protegido e tomado as ações corretas, né? Então, portanto, é fundamental colocar mais consciência na sua vida durante as situações comuns, quando tudo está correndo de modo relativamente tranquilo. É assim que se aumenta o poder da presença. Ele gera um campo energético de alta frequência vibracional em você e ao seu redor. Nenhuma inconsciência, nenhuma negatividade, nenhuma discórdia ou violência pode penetrar nesse campo e sobreviver do mesmo modo que a escuridão não consegue sobreviver na presença da luz. Isso aqui eu achei muito interessante, que eu acho que isso aqui tem a ver com a questão do diálogo, né? De uma comunicação sem ruído, sem interferências, sem coisas não ditas e coisas, sem coisas que são ditas sem o amor, sem o respeito ao outro, sem considerar a forma, o lugar, né? O momento de falar. Falar, acolher, corrigir amparando, corrigir esclarecendo, valorizando o esforço, mesmo que tenha resultado num erro, num prejuízo, mas valorizar o esforço empenhado para aquela ação que não teve o sentido que deveria ter tido, mas que foi feita, né? Então, assim, valorizar o ser humano, a vida, o tempo do outro também, né?
o respeito. Então, a inconsciência comum e a inconsciência profunda. E nas relações de trabalho, de parceria, né, nas relações afetivas, o quanto a gente fala, né, as DRs são importantes, as mulheres que gostam bastante de discutir a relação, né? O quanto discutir a relação leva a conhecer o outro, leva ao casal, a parceria, a ter uma comunicação mais clara, a desenvolver fidelidade, a desenvolver lealdade, a desenvolver compreensão, conhecimento, né? Senso de desculpa, propósitos comuns, né? O porquê que a gente está investindo nisso há tanto tempo, o que a gente espera, o que a gente espera conquistar juntos, né? Então, qual o propósito de tudo isso? Tendo essa clareza, esse sentido bem claro, bem definido, se cria um campo que ele está vendo, campo energético, que é mais difícil de entrar a fofoca, a intriga, a calúnia, os pensamentos negativos. É mais difícil daquelas crenças negativas do passado que nos deram a rasteira em outro momento, em outro passado, poder aflorar do inconsciente e contaminar esse novo momento, essa nova oportunidade. Então, temos bastante o que pensar, não é? Neste capítulo 4, sobre as estratégias da mente para evitar o agora. Um abraço a todos, deixa um like, comente, até o próximo vídeo.